Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje eu tô aqui para dar continuidade também a esse meu diário de gestação e hoje eu venho falar para vocês como que eu descobri que estava grávida, como que foi esse processo de entender que eu estava grávida e como foi receber a notícia e também como que foi o meu primeiro trimestre gestacional. Então vamos lá. Gente, foi o seguinte. Eu e meu esposo, nós estávamos já pensando na possibilidade de um filho, não queríamos mais esperar muito tempo, então a gente já estava com isso em mente e nos planos, né? Mas eu sempre achei, não sei porquê, mas sempre achei, gente, que eu ia demorar muito para engravidar. Eu tinha isso na minha cabeça. Às vezes a gente coloca algumas coisas na nossa cabeça, né? Eu achava que eu ia demorar, que eu ia ter que fazer algum tipo de tratamento, às vezes tratamento longo, e estava preocupada um pouco por causa da minha idade, em pensar que poderia demorar e de repente não dar certo. Enfim, essas preocupações que algumas mulheres têm, né? Quando a gente chega numa fase que a gente quer ter um filho, né? E a gente sabe que tem um prazo determinado, assim, pra gente tentar ter o filho, né? Claro, tô falando de mulheres que querem ser mães, né? Porque tudo bem, tem várias mulheres que não querem ser mães e que não passam por isso e é super normal, tá, gente? Mas essas mulheres que têm o desejo de ser mães, assim como eu tive, né, esse desejo junto com meu esposo, tenho esse desejo, a gente acaba colocando algumas coisas na nossa cabeça, que é coisa da nossa cabeça realmente, né, não tem outra explicação. E aí, gente, eu também não me preocupei muito achando que ia demorar, que ia ter que fazer algum tratamento, e aí seguiu-se a vida, né? Até que um dia, num determinado domingo, eu lembro que eu ia até para casa da minha sogra, junto com meu esposo, a gente estava se trocando, e eu percebi alguma coisa estranha no meu corpo. Eu tava percebendo que eu estava, assim, com a região abdominal muito inchada. Parecia que eu tava assim, sabe quando a gente tá com má digestão? Eu tava me sentindo assim, tava bem estranho. Nunca tinha sentido assim, uma sensação estranha, parecendo que era uma sensação intestinal. E aquela barriguinha gordinha. Eu falei, nossa, que estranho, dei uma engordada. E aí, sabe como é, né? Eu sempre pratiquei pilates, yoga, né? Yoga pratiquei por alguns anos. E sempre me mantive numa forma legal, assim, abdominal e tal. E aí eu fiquei com raiva naquele dia. Pensa só, eu tava no domingo, ia pegar a minha calça jeans pra colocar, essa jeans ela não queria fechar. Aí já bateu aquele nervoso, eu falei, mas o que tá acontecendo? Né, eu engordei e tal. Só que essa reação minha foi estranha também, gente, porque não era pra eu ter ficado tão nervosa. Era pra, tipo, simplesmente aceitar, né, que, eu devo ter comido alguma coisa que não me fez bem, e aí fiquei um pouco inchada, normal. Mas não, gente, eu fiquei nervosa. Lembro que eu joguei a calça, assim, e meu marido ficou até horrorizado. Falou, calma, Renata, né? Meu Deus, que nervoso é esse? E assim, de fato eu estava já com o emocional um pouco alterado, né? E aí, inchada, me sentindo gordinha na barriga, a calça não fechava, uma sensação estranha no intestino. Não sei explicar pra vocês bem como que era essa sensação, mas foi isso. Aí troquei a roupa, fomos pra casa da minha sogra, ok. Passou esse domingo, aí passou a segunda, eu também me sentindo assim um pouco estranha, mas eu não desconfiei que poderia ser gravidez. Porque, gente, a gente não fica vendo, às vezes, filmes e tal, e pessoas quando dão a notícia que estão grávidas, como souberam que estavam grávidas, às vezes elas falam, eu tive uns enjoos, passei um pouco mal, ou fiquei com muita fome e tal, ou vomitei pela manhã. Então eu tinha mais ou menos isso em mente, né? Então eu não imaginei que essas minhas sensações poderiam ser de uma gestação. E aí foi que numa terça-feira, pela manhã, eu fui, na terça-feira seguinte, eu ia tomar banho e por um acaso eu tinha um teste de gravidez. E como eu tinha passado pelo dia de ovulação e tal, eu fazendo as contas,
eu falei, vou fazer esse teste pra ver. Mas, gente, sem nada na cabeça, eu simplesmente entrei no chuveiro, fiz o teste primeiro, né? Era até aqueles que mostra se tá grávida ou não e as semanas. Aí eu simplesmente entrei no chuveiro, fui tomar banho e deixei o teste rolando lá, né? Levei pra dentro do box comigo. Fiquei tomando banho, tava lavando a cabeça, bem tranquila lá, nem pensei em nada. Fiz como quem não quisesse nada. De repente, quando eu olho pro teste, tá escrito grávida. Grávida 1, 2 semanas. Tomei um susto. Falei, meu Deus, será que isso tá certo? Aí vem as dúvidas. Isso que é muito engraçado, né? A gente sabe que o teste é 99% fidedigno, esses de farmácia. Podem errar, eu sei disso. Mas a gente sabe que é muito mais certeza. E aí eu ainda não acreditei no teste. Então o que eu fiz? Eu saí do banho, já tava terminando o banho, e gritei ao meu marido. Olha a notícia como eu dei pra ele. Chamei Stefano. Ele veio correndo, até meio assustado. Aí eu mostrei o teste pra ele. Aí ele tomou um susto assim, né? Só que eu, gente, fiquei sem acreditar. Olha que loucura. Fiquei sem acreditar que era verdade, ainda quis correr para comprar outros testes. E fui na farmácia, comprei testes, acho que 2 ou 3 testes. Olha a loucura da pessoa. E fiz mais 3 testes em casa. Deram positivo. Aí sim eu comecei a pensar, isso é verdade. E aí, gente, a loucura foi tão grande, ansiedade e tudo mais, que eu peguei e já marquei na mesma hora o laboratório para ir fazer o beta-HCG. E já marquei ainda um ginecologista que eu sabia que ele tinha um ultrassom, porque eu já queria ver se estava tudo certo. Eu sei que não dá para ver o bebê ainda, nem o saco gestacional como 2 semanas, a não ser algo bem pequenininho, mas eu queria que ele visse ovários, útero, que tivesse tudo certo, porque eu acho que a gente fica preocupada, né? Se tudo tá certo, se é aquilo mesmo, as neuras que vêm na nossa cabeça. Então foi isso que eu fiz, fui no laboratório, fiz o teste, saiu no dia seguinte, no dia seguinte não, saiu depois de 3 horas. Fui no médico, o médico falou, você está grávida mesmo. E aí que eu tive certeza realmente que aí eu realmente estava grávida. Fez ultrassom, tava ovários, útero, tudo certinho. Então foi assim, gente, que eu descobri e como eu tive também todas essas neuras na minha cabeça, de não acreditar, de achar que era mentira, enfim, loucura total que algumas de vocês, mulheres, devem saber, que a gente fica criando algumas coisas na nossa cabeça, né? Bom, gente, agora eu vou pro outro tema, falando aí como que eu me senti no primeiro, segundo e terceiro mês de gestação, que é o primeiro trimestre. Fora essa sensação intestinal que eu tive entre 1 a 2 semanas, que foi quando eu descobri a gestação, eu não passei mal na terceira, na quarta semana. Eu fiquei bem até. Mas depois, quinta semana até a 13ª semana, ou seja, 3 meses e 1 semana, gente, eu tive bastante desconforto. Eu passei muito mal. E aí eu queria já deixar claro aqui para alguém aí que tá assistindo, que não são todas as mulheres que passam mal, né, durante a gestação. Cada gestação é única, cada mulher é diferente. Tem mulheres que passam por uma gestação muito tranquila, sem nenhum desconforto, sem nenhum mal-estar, sem nada praticamente. Algumas têm alguns mal-estares bem pequenininhos, azia, por exemplo, uns certos enjoos, mas tem mulheres que passam muito mal. Como que eu me classificaria? Eu não sou aquela que passa mal, passou mal muito, muito ao extremo, mas também não sou aquela que passou mal pouquinho, não. Eu passei mal bastante. E como que foi esse passar mal? Eu tive várias sensações diferentes. Por exemplo,
Eu tive cansaços que vinham de vez em quando sem motivo nenhum. Alguns dias eu acordava cansada. Imagina isso, você dormiu a noite toda, você tá descansado, só que você acorda cansada. É isso, não sei explicar. Acorda cansada, sem vontade de fazer nada, sem ânimo. Alguns dias, não todos os dias, tá? Eu tive também outra sensação, que é os sonos. Os sonos, eles vinham de repente. Por exemplo, você acorda normalmente, toma um café, passa um pouquinho de tempo, de repente você sente aquela baixada de ânimo e aquele sono. Ou então você sentou no sofá por uns 5 minutos e aí já vem um sono incontrolável. E aí você tem que fechar o olho e dar aquela cochiladinha. Então isso eu tive também em alguns dias, não todos também, porque são coisas que variam bastante. No meu caso foi assim, esses sonos apareciam, tá? Às vezes apareciam depois do jantar também, de tarde, enfim. Outra coisa que aconteceu comigo foi que eu achei estranho e que até o meu marido foi comigo pro hospital, foram calafrios que eu tive. Assim, no final da tarde, por exemplo, eu tive 2 vezes esse episódio de calafrios. Não sei se vocês tiveram também. Depois vocês comentem aqui sobre as suas sensações também, de quem já foi mamãe aí. Mas o calafrio foi algo que deu um pouco de ansiedade em mim. Fiquei um pouco assustada. Por quê? Eu acho que caiu minha pressão em algum momento e eu comecei a suar frio. E esse calafrio foi uma coisa muito ruim, como se eu tivesse doente, né? Como se eu tivesse com alguma, sabe aquela intoxicação alimentar bem forte, que você tá passando bem mal? Mais ou menos isso. E aí eu percebi que aquilo não passava, ficou um tempo assim, e eu fiquei preocupada. E fui ao hospital, fui na maternidade, no pronto-socorro, e lá eu fiz alguns exames de sangue, exames de urina, e fiz um ultrassom. E, gente, estava tudo normal comigo, não tinha nada. E o médico falou que sim, pode ser pela gestação mesmo, a questão hormonal, né? Porque a gente fica aí recebendo altas doses de beta-HCG, que só vai aumentando, 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 e o nosso organismo vai tendo que lidar com essa mudança hormonal. Então vem as alterações físicas, emocionais, né? Tanto que eu fiquei um pouquinho ansiosa no começo da gestação, justamente por causa dos hormônios e também pelas situações de mal-estar. Depois que eu tive esse calafrio, eu tive mais uma vez esse calafrio. Aí já não me assustou, eu me acalmei, né? Respirei e aí foi indo embora. Então foram 2 episódios, depois vocês me contem aí sobre calafrios também. E aí eu vou contar outras coisas agora, que eu acho que são as mais chatas pra mim. As mais chatas foram os próprios enjoos, tá? Mas eu não sei como que vocês pensavam, vocês que já foram mamães, né? Não sei como vocês pensavam que era o enjoo antes de vocês ficarem grávidas. Por quê? O enjoo, eu sempre pensei que era alguma coisa, por mais que eu sou estudada na área, hein? Tenho vários cursos dentro da obstetrícia. Mas olha só, eu pensava que o enjoo era assim, ele vinha esporadicamente e depois ele ia embora e pronto. Achava que a maioria das gestantes se sentia assim. Mas, gente, comigo, olha só, os enjoos eram praticamente constantes. Então, eu tive semanas que eu passei mal de enjoo, que eles estavam sempre presentes, sempre presentes. Então, mesmo tomando as medicações, né, recomendadas, mesmo fazendo uma alimentação balanceada, bonitinha, o enjoo estava sempre junto comigo. E acho que isso foi o que mais incomodou nesses 3 meses de gestação. Por quê? Porque, gente, ó, você tem fome, eu conseguia comer normalmente, tinha muita fome, então eu ia comer. Mas depois de comer, aquele incômodo tanto no estômago quanto no intestino, como se você tivesse com aquela má digestão, aquela pior má digestão. Então era esse mal-estar misturado com enjoo. E aí esse enjoo, aquela vontade de vomitar,
não com ânsia todas as vezes, toda hora, mas sabe aquela sensação de que se você forçar um pouquinho, você já quer vomitar. Então, essa era a sensação que eu tinha, era a sensação constante de falta um pouquinho assim pra eu vomitar, entendeu? Não sei se vocês me entendem. E aí, gente, acho que foi o pior. Por quê? É muito ruim passar mal do estômago, né? A gente sabe que intoxicação alimentar, por exemplo, quando a gente tá com vômitos ou até diarreias, a sensação no corpo é horrível. E na gestação eu percebi que é uma coisa bem parecida. Comigo foi assim. E foi um sofrimentozinho, viu? Não vou dizer que não, foi um sofrimentozinho. Não foi bom. Não gostei dessa parte. A gente tem que lidar com paciência, né? Porque é algo que pode acontecer. Mas, gente, foi ruim, tá? Não vou dizer, romantizar, dizer que a gestação até o 3º mês estava radiante, super feliz, por causa da gestação e tal. Não tava muito feliz por causa das sensações, desses desconfortos. Nada tem a ver com a questão da minha bebê, né, da gestação em si, que é um processo maravilhoso, enfim. Mas, gente, não tava feliz pelas sensações, tá? Porque, assim, passei muito mal. Vários dias eu acordei com ânsia de vômito, precisei realmente vomitar pela manhã. Muita ânsia, vômitos, dificuldade para escovar os dentes, porque a sensação da escova, o gosto da pasta, aquilo me irritava, foi bem difícil. Cheiros também me incomodaram muito. Eu até achei engraçado porque eu pedi pro meu marido trocar o sabonete do banheiro. Ele trocou o cheiro e mesmo assim eu não me adaptei com outro cheiro. Então o cheiro pra mim realmente estava bem difícil de me adaptar. Muito complicado. Porque a gente fica, né, com os sentidos mais apurados, o olfato estava muito apurado e o cheiro ele me enjoava, né? Então, algum cheiro específico de comida também eu não gostava. Tinha determinados alimentos que eu não conseguia comer direito. Por exemplo, sempre gostei de tomatinho, cereja, não consegui colocar um tomatinho cereja na boca. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de chocolate, esse foi o principal, gente. Sempre gostei muito de chocolate e não conseguia colocar um quadradinho de chocolate na boca. Eu fiquei 3 meses e pouquinho sem comer chocolate. Até agora, por exemplo, eu não estou comendo direito o chocolate, apenas um pouquinho e olhe lá, tá? Que acabou que é bom, né? Porque daí eu não fico comendo tanto açúcar. Mas, gente, mudou completamente, né, o meu paladar. Eu comecei a gostar de coisas azedas, comecei a comer muita mexerica, que eu achava que caía bem no meu estômago. Suco de limão, porque o suco de limão também é bom para os enjoos, né? Que mais que mudou? Eu acho que foi isso, né? A parte do paladar, do olfato, né? A parte emocional também, eu fiquei alguns dias um pouco irritada com as próprias sensações do corpo mesmo, né? Por causa dos enjoos e por causa dos mal-estar. Eu acho que no mais foi isso, gente. Tive também um pouco de azia, né? A azia é algo que vai acontecer, eu sei, futuramente lá no final da gestação, porque o bebê vai crescendo, né? E o estômago ele vai ficando lá pra cima apertadinho. Então, as azias, elas acontecem em bastante mulheres. E aí tem aquela dificuldade até pra dormir, enfim. Eu sei que isso pode acontecer, provavelmente vai acontecer, mas também não tô pensando muito sobre isso, né? Porque agora, por exemplo, com 17 semanas, eu já melhorei bastante das sensações que eu tive lá no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Primeiro, segundo e terceiro mês. Eu melhorei bastante mesmo. Não completamente, tá? Eu ainda tenho um enjoo. Nesse momento que eu tô falando com vocês, eu ainda tenho um certo enjoo aqui no meu estômago. É algo que tá sempre presente, porém com uma intensidade menor. E eu também tive alguns vômitos agora recentemente. Passei mal dentro do carro, no domingo, 3 dias atrás, né? Então, assim,
ainda persiste o desconforto do estômago, né? As ânsias de vômito também, só que em menor intensidade do que foi no primeiro, segundo e terceiro mês. Então, isso é bom, gente, porque todo mundo fala, geralmente passa, né, essas sensações de enjoos e tal, mal-estar, no começo do segundo trimestre. E realmente melhorou bastante pra mim. Não vou dizer que passou, ainda tenho sintomas, ainda tive um dia bem ruim, mas, gente, eu tô aqui gravando o vídeo porque eu consegui, afinal, fazer alguma coisa. Porque no primeiro, segundo e terceiro mês eu não consegui fazer absolutamente nada. Pra vocês terem noção, até parei de atender e fiquei em casa, só cuidando de mim, né? Descansando, precisando ficar no sofá, por muitas vezes sem fazer muita coisa, por causa da sensação do mal-estar e de vários tipos de mal-estar, né? Estômago, calafrios, como eu falei pra vocês, enjoos, a parte intestinal também foi ruim pra mim, porque eu tive uns episódios de diarreia também, depois fiquei com o intestino preso, uma coisa que ia e voltava, e isso me incomodou bastante. Então, é por isso que eu não gravei os vídeos mais cedo, né? Que eu comecei agora, porque agora eu tô melhor, né? E agora que eu tô conseguindo fazer exercício físico, voltei pro yoga, tô fazendo 3 vezes na semana o yoga, tá sendo fantástico pra mim. E já deixo uma dica pra vocês antes de terminar o vídeo, que quando a gente tá passando muito mal, eu não consegui fazer exercício nenhum até o terceiro mês. Fazer alguns alongamentos e respirações, isso ajudava nos sintomas, né, de mal-estar. Mas agora que eu tô conseguindo realmente fazer mais exercícios, eu percebi que melhora muito o mal-estar. Eu fico muito mais ativa, melhora o meu humor, melhora o mal-estar, além de trabalhar todo o meu corpo, né, e evitar futuros desconfortos. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e compartilhe, comente aqui que eu quero saber a experiência de vocês também durante as gestações de vocês. Compartilha, curte, tá bom? E aí eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra todos!